Porque, por exemplo, ele entende o que é TDAH e você pedindo ajuda, ele vai te ajudar, de novo, não é te dando diagnóstico, né? Não é para você fazer um diagnóstico com o GPT, mas ele vai te dar uma agenda entendendo como é parte de foco. Por exemplo, se você ficar mudando de contexto muito rápido, você vai ficar perdido. Então ele vai saber disso, né? Ele sabe dessa informação. Nem sempre, às vezes ele erra também, por isso que é importante que a gente saiba. Por exemplo, quando você é diagnosticado, o médico vai te dizer, você possivelmente vai pesquisar, não utilizando apenas o GPT para entender coisas que podem te melhorar a vida ou não, porque é isso, ele também vai errar. Então é importante que você saiba e ajuste ele, né, quando ele erra. E, e isso é muito bom, né? De novo, utilizar ele como um assistente. Essa é a função dele. Ele é um assistente. Ele vai te auxiliar, ele é um assistente genérico e você precisa ter um mínimo de conhecimento ou utilizar ele para que seja um ponto de partida para que você busque o conhecimento. E nisso ele é muito bom, para utilizar com o conhecimento que você já tem ou te ajudar a entender mais. Mas, de novo, fora dele, não apenas dele. Um outro ponto muito maravilhoso que ele tem é tradução. Ele faz uma tradução maravilhosamente bem. Ele não vai traduzir um livro todo, né? Se você mandar o livro todo, ele não consegue, porque é caro e ele não pensa dessa maneira. Ele vomita quantidades máximas de palavras, justamente por causa do preço que você paga ou não para utilizar ele. Mas se você tem, por exemplo, uma coisa que é boa, você tem um artigo científico, que infelizmente a maioria dos artigos científicos são apenas em inglês. Você pega esse artigo científico, coloca nele, pede para ele te explicar o artigo científico em português, ele vai fazer em português essa explicação. Muito perigoso porque ele erra muito também, então é importante que você peça para ele exatamente onde ele te deu aquela informação, se é um artigo científico que você está utilizando para estudo mesmo. Se for apenas para conhecimento, para coisa que você quer saber, por exemplo, se você viu um podcast que tem um artigo científico na descrição, como tem alguns episódios que a gente coloca, ou algum vídeo no YouTube que tem artigo científico que você quer entender mais, vai ser bom. Se você está fazendo uma pesquisa mesmo, você precisa validar toda a informação que ele te dá, porque ele erra, ele é péssimo com tabela de artigo científico, ele te dá as informações erradas. Eu utilizo ele para artigo científico para me ajudar, de novo, como um assistente, porque artigos científicos alguns são muito grandes. A Apple acabou de publicar um artigo científico de 200 páginas, meu Deus do céu, falando por que a inteligência artificial não é uma coisa inteligente. Talvez porque a Apple também não esteja conseguindo utilizar muito bem a inteligência artificial, mas ela não está errada nesse artigo científico. Então, como que você vai ler 200 páginas de algo que é complicado, de algo que talvez você nunca tenha visto? Ele te auxilia nisso. Outra coisa, se você é deficiente visual, você tira uma foto, pede para o GPT explicar para você o que está naquela foto, ele vai explicar para você, como já tem aplicativos próprios para fazer isso. Então você vai tirar uma foto, sei lá, de uma mesa, ele vai te dizer o que está em cima da mesa. Você nem sabe o que é uma mesa, mas ele vai te dizer que é uma mesa, quem estava naquela foto, o que estava escrito. Ele consegue fazer tudo isso. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom de se pensar. Alguém deficiente visual tem um celular que simplesmente tira uma foto e traduz o que está naquela foto para ele, ou traduz uma imagem que foi enviada para ele por e-mail ou alguma coisa assim. Isso é muito bom. Existem outras tecnologias, por exemplo, o óculos da Ray-Ban com a Meta, que está, de certa forma, traduzindo o mundo e usando todos os dados que aprende para te vender propaganda melhor, é óbvio, né? Porque não existe nada que a Meta faça que seja só benéfico para o ser humano, se não for para vender mais propaganda. Mas existe esse outro caminho onde outras empresas também vão fazer essa tecnologia. A inteligência artificial é algo muito simples de ser feito. Parece complicado, mas não é. O método dela fazer é muito simples. O que é caro de você treinar ela, é caro de você ampliar o conhecimento dela, mas a inteligência artificial em si mesma é algo simples, o que significa que logo, cada vez mais pessoas vão conseguir ter a própria inteligência artificial rodando no computador delas, rodando no celular delas, não vai precisar conectar no GPT, por exemplo. Isso é algo que o GPT fica falando sobre? Não, não é algo que fica falando sobre, mas é algo que mostra o quanto é possível e é algo que está vindo para ser de uma boa forma benéfico e auxiliar muito a vida, né, no dia a dia. Inclusive de você pensar que você vai ter uma inteligência artificial rodando só no seu celular e tudo que você disser para ela vai ficar só no seu celular. Imagina que coisa boa. Ou só no seu computador. E em alguns anos vamos ter isso, que é possível. E já existem coisas assim, né? Que os computadores hoje não têm tanto poder dessa forma. Mas não é algo complicado de se treinar e não é algo complicado de se fazer. É assim caro, dependendo de como você quer fazer.
Mas tem muita coisa positiva, muita coisa que auxilia a gente, isso é muito bom. Na educação é bom, como a gente falou aqui, nas traduções. A tradução é de uma perfeição que ela entende até o trejeito, né? Se você der um parágrafo ou dois parágrafos, ele traduz mesmo o que está escrito ali. Até sei lá, não, não pensa no elefante rosa que ele aparece. Você diz essa expressão de uma forma diferente em inglês, você diz essa expressão de uma forma diferente em japonês, porque não é desse jeito que você usa. Então ele entende essas expressões e consegue traduzir para você, né? O trejeito do idioma, que é o que se é feito quando se traduz um livro, né? Você não traduz palavra por palavra, você precisa de escritores para traduzir um livro. E o GPT faz isso. Infelizmente, vai pegar o trabalho de pessoas que traduzem, é um dos primeiros que está sendo feito. Dublagem também se faz uma coisa muito boa. Então é algo que sim, isso está realmente acontecendo porque o GPT é bom em trabalhar com informações que existem. Ele não é bom em criar informações novas porque ele não sabe criar informações novas. Ele só sabe criar informações que existem. No jornalismo, por exemplo, ele não sabe reportar uma notícia nova porque ele não sabe da notícia nova. Ele não estava lá quando aquela notícia aconteceu. Ele não estava lá quando o time X marcou o gol. Ele precisa que alguém dê a informação para ele, e aí, com a informação que ele deu, aí ele sabe utilizar aquela informação. Então, por exemplo, um filme que tem uma legenda ou um livro que foi escrito, aquela informação existe e ele consegue traduzir aquela informação para praticamente qualquer idioma. Então, isso vai acontecer e já está acontecendo, né? De forma, é, infelizmente, pessoas perdendo emprego nisso, mas de uma forma em que consegue ajudar pessoas que de formas anteriores não teriam acesso a esse tipo de tradução, né? O que eu acho legal é que, assim, sabe quando a gente estava fazendo algum trabalho chato, você pensava, tipo assim, ai meu Deus, podia ter um negócio em que eu pego esse texto aqui e ele já vai direto pro Excel, pro Canva, sei lá, pro PowerPoint, e eu não tenho que ficar copiando e colando, ele já faz tudo de uma vez. Ai, podia ter uma coisa. Hoje tem. Então, isso é legal, assim, sabe? Hoje tem. Você consegue pegar o seu texto, se ele tá bem estruturado e tal, você joga lá no Canva, ele vira apresentação na hora. Claro, você vai ter que pincelar, organizar, melhorar e tudo, mas sabe aquela coisa que antigamente de pega um trecho, cola, vê, não sei o que. Não, ele já faz tudo isso pra você. Então, várias dessas coisinhas que antes a gente falava, nossa, podia ter um negócio que fizer. Hoje tem. Pesquisa que tem. Sabe? Vai atrás que vai ter uma inteligência artificial que vai fazer essas coisinhas chatinhas aí do dia a dia para você e vai facilitar e tal. Mas pensando na saúde mental, a gente tem que usar com consciência e principalmente eu acho que pensando o que tipo de habilidade mental não tem problema que fique mais atrofiada e que tipo eu não quero perder de jeito nenhum e eu vou continuar treinando e cuidando para que ela continue se desenvolvendo, né? Principalmente essa, gente, a capacidade que a gente tem de conectar assuntos diferentes, de ler coisas totalmente aleatórias e juntar na mesma análise, isso é muito precioso para o nosso crescimento mental, para o nosso crescimento como seres humanos, né? Então, não terceirizem isso. Isso é importante que você construa, né? Que você veja um filme tal e relacione com a teoria tal. Que você olhe para o mundo, que você faça uma viagem, entre num museu e que você consiga relacionar aquelas coisas que você está vendo ali com a história, com a política, com o mundo. Isso tem que ser seu, essa é uma habilidade que você não pode perder. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que cultivar sempre. Vamos lá? Dicas pra gente fechar? Vamos. Tenho dois filmes de dica. Um que é o filme Her, com Joaquin Ah, Phoenix.